Paz, meus queridos, bom dia. Bom dia na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos fortalece, nos guia, nos guarda, nos ensina e nos tira o véu que esconde o caminho que Ele quer que nós sigamos. Queridos, nós precisamos descobrir o segredo da verdadeira transformação espiritual. Muitas vezes somos cristãos há muito tempo, mas ainda não entendemos perfeitamente o Evangelho, a mensagem que realmente Jesus quis transmitir aos nossos corações, às nossas vidas. Muitas vezes não entendemos as circunstâncias ao nosso redor, não conseguimos discernir os fatos como realmente eles devem ser, e muitas vezes nós acabamos como cegos espirituais. Queridos, isso merece a nossa atenção, e hoje eu quero ler com vocês o que está na palavra do Senhor em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 3 e 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, era para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem do nosso Senhor. Queridos, com isso eu quero meditar com vocês hoje acerca do nosso caminho da fé. E nesse caminho há obstáculos que muitos cristãos lutam para superar dia após dia. A cegueira espiritual, a falta de discernimento espiritual sobre os fatos que acontecem, sobre o Evangelho, sobre a verdadeira mensagem que Jesus veio trazer a este mundo. E esta não é uma falta de visão física, nossos olhos naturais, não. Mas é uma incapacidade de eu e você percebermos e compreendermos as verdades profundas da palavra de Deus de uma maneira que transforme totalmente a nossa vida. Nós podemos perceber que muitos cristãos, eles vão para a sua igreja, ouvem a mensagem, mas saem de lá do mesmo jeito que entraram. Levam suas vidas do mesmo jeito que era antes. Não, quando o Evangelho de Cristo é revelado para nós, tem que haver mudança de vida, mudança de rumo, mudança das nossas atitudes. E é esses mistérios que nós precisamos descobrir. Nós não podemos ficar alienados, nós temos que tomar posse desse conhecimento da palavra de Deus que transforma. Transforma nossas vidas, transforma nossas famílias, transforma nosso modo de ver a vida, o mundo, as nossas adversidades. Eu não vejo mais como fim, eu vejo como uma oportunidade que Deus está dando para eu me fortalecer e capacitar para o propósito que Ele tem na minha vida. Muitos, diante de uma situação difícil, se desesperam. Não é isso que o Evangelho está mostrando. E essa transformação genuína começa com este conhecimento revelado de Jesus Cristo para as nossas vidas. Queridos, não é um conhecimento adquirido por meios humanos, por mãos humanas, por livros e didáticas humanas, mas é aquele revelado pelo próprio Espírito Santo. Queridos, eu quero ver com vocês também aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3, do 13 ao 16. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não assentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo
este véu é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor Jesus, este véu é removido. Queridos, ali a palavra véu, ela cobre o entendimento de muitos, o discernimento da palavra de Deus, impedindo essas pessoas de ver a glória e a profundidade do Evangelho. E somente quando nós entendemos a profundidade do Evangelho, nos convertemos a Jesus Cristo, então este véu é removido pelo toque do Espírito Santo, e é neste momento que nós podemos realmente começar a compreender e experimentar a transformação que acontece em todas as áreas da nossa vida, através de Jesus Cristo. Nós enxergarmos superficialmente os mistérios da Bíblia é como ver sem realmente enxergar as circunstâncias. Mas é preciso buscar incessantemente a revelação da palavra de Deus, dia após dia, para que este véu seja totalmente removido dos nossos olhos, do nosso coração. Queridos, infelizmente, essa cegueira espiritual tem afetado inúmeros irmãos nessa geração. E como consequência, muitos estão vivendo totalmente fora da vontade de Deus e já não conseguem discernir seus próprios erros, as suas falhas. Não conseguem ver o quão distantes estão do nosso Senhor. Estamos vivendo dias difíceis. Dias em que muitos cristãos estão enfrentando este problema, cegueira espiritual. E os próprios nem percebem. Queridos, nós temos que olhar para a palavra de Deus, pedir que o Espírito Santo faça com que nós tenhamos discernimento. E muitas vezes essas pessoas, elas estão tão cegadas que mesmo indo para uma igreja não conseguem discernir entre o bem e o mal, entre a vontade de Deus e aquilo que é carnalidade. Por isso muitas vezes eles tomam decisões carnais, eles têm atitudes carnais, eles se baseiam nos conselhos dos ímpios, que são verdadeiros cegos espirituais. Essa cegueira espiritual, queridos, ela pode nos levar, como Jesus disse, a ser guias cegos, caindo todos num mundo que é trevas, como se fosse dentro de um buraco. Um cego guiando outro cego, ambos cairão no abismo. Foi isso que o próprio Jesus disse. Não são palavras minhas, são palavras do nosso próprio Mestre. E por isso nós precisamos ter atenção. Em primeiro lugar, nós precisamos ser um povo em obediência. Nós podemos até pular lá para Isaías, no capítulo 29, que fala que o povo de Israel, ele estava andando totalmente em desobediência à lei do Senhor. E cada um estava seguindo o seu próprio caminho, seus próprios pensamentos, suas próprias vontades, completamente distante do Senhor. E o profeta Isaías vem desde o capítulo 1, exortando, chamando, alertando, conduzindo esse povo ao arrependimento. Mas ali nós percebemos que o povo de Israel tinha endurecido seu coração e não estava mais ouvindo a voz de Deus. E ali, neste capítulo, o Senhor Deus revela ao próprio Isaías algo que o profeta fica abismado. Ali o próprio Deus revela que o povo está cego espiritualmente, que o povo está a ponto de fazer coisas que desagradam completamente ao Senhor. É como um livro lacrado
Eles estavam assim, como se nada vissem, como se não soubessem ler a lei, de tão cegos espiritualmente que eles estavam. E o Senhor mostra para nós que é um problema da nossa geração. Muitos andam como esses cegos, fazendo suas vontades pelos seus caminhos, distantes da vontade de Deus. Já não conseguem discernir a vontade do Senhor Deus. Ainda que eles tenham a Bíblia na mão e muitas vezes leiam a palavra do Senhor, eles já não conseguem discernir a vontade de Deus. Eles já não entendem o que diz a palavra do Senhor. Isso acontece porque eles não conseguem compreender as palavras em si, porque são cegos espirituais. Queridos, quando nós não entendemos a palavra do Senhor, nós precisamos nos prostrar diante do Senhor, porque infelizmente nessa geração muitos cristãos estão assim. Não conseguem perceber a vontade do Senhor Deus. Eles olham, mas dizem que Deus não os ouve, que o céu está de bronze, que Deus não se importa ou que não quer se comunicar. Quando não é isso que de fato está acontecendo, não. O Senhor está falando, mas eles estão tão cegos espiritualmente que só ficam olhando e não conseguem compreender a mensagem que Deus está falando. Para eles, a mensagem está lacrada, não entra no coração. E o problema ali não está em Deus, o problema está em nós. E nós precisamos acordar. Nós estamos vivendo um sono profundo nessa geração, mas hoje o Senhor nos chama para acordar, para despertar, para nos levantar, para nos posicionar. O Senhor vai querer abrir nossa visão, e assim como Eliseu orou, e o Senhor abriu a visão do seu povo, do seu servo, que o Senhor hoje, nessa manhã, o Senhor Deus esteja abrindo a nossa visão para olhar e enxergar além das circunstâncias, além do gigante que se coloca diante de nós. Aleluia! Queridos, nós precisamos compreender e ver além do que os olhos naturais conseguem enxergar e seguir o conselho de Deus. Queridos, não é para mais se importar tanto com a opinião dos outros. E é exatamente por se importar com o que o mundo diz, com o que as trevas dizem, é que essa nossa geração está ficando cega espiritualmente, sem discernimento, que não consegue perceber a vontade de Deus para as suas vidas. Por isso, queridos, nós temos também tantos cristãos no Brasil. Temos uma nação tão sofrida, com tanta corrupção, injustiça, divisão. Mas a igreja precisa se posicionar, a igreja precisa denunciar o pecado, a igreja precisa se pôr de joelhos e orar ao Senhor, pedir providências do nosso Deus amado. Que Deus tenha misericórdia de nós, de toda a nossa nação. Que realmente eu e você nos voltemos para o arrependimento, pedindo que o nosso Deus nos perdoe. Que o nosso Deus abra a nossa visão espiritual para que nós possamos enxergar o que está acontecendo ao nosso redor, que nós possamos enxergar além, que nós possamos enxergar a sua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas, deixando a cegueira espiritual. Queridos, nós precisamos realmente buscar ao Senhor de todo o nosso coração, mergulhar nas sagradas escrituras, pedindo que o Espírito Santo revele cada uma das palavras, para que nós não vivamos mais tanto no meio de tantos sofrimentos que o Senhor pode aliviar. Muitas vezes não entendemos que o Senhor tem o poder sobre tudo,
murmuramos, reclamamos, nos rebelamos contra o Senhor, porque não temos a verdadeira visão do poder que Deus tem para operar maravilhas em nossas vidas. Porque ainda nós estamos limitados às circunstâncias, limitados àquilo que os nossos olhos naturais enxergam, limitados àquilo que está acontecendo ao nosso redor. Mas Deus tem um mundo sobrenatural para apresentar a cada um de nós, mas nós precisamos tirar o véu. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para ver o que Deus tem para nos mostrar. Nós precisamos pedir sabedoria dos céus, e esta verdadeira sabedoria consiste não apenas em conhecer as Escrituras, mas em permitir que ela penetre profundamente em nossos corações, nas nossas mentes, nos transformando de dentro para fora. Que nós possamos entender as revelações que Deus traz aqui na sua palavra, porque a revelação é a chave. A chave para superar essa cegueira é a revelação do próprio Deus. Ele deseja revelar seus mistérios aos que o buscam com coração sincero, humilde, quebrantado. Porque nós podemos ler no Salmo 25 que o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. E então não serão mais cegos espirituais. Então poderão ver, buscar o Senhor com o coração aberto, pronto para receber o Espírito Santo e ter discernimento, o véu rompido para enxergar aquilo que o Espírito Santo tem para revelar dia após dia. Somente então podemos ver as correntes da cegueira espiritual sendo quebradas em nossas vidas, sendo quebradas em nossas famílias, permitindo assim caminhar na plenitude da luz, da verdade, da bondade, da misericórdia que o próprio Cristo oferece a cada um de nós. Queridos, ore, clame. Esta revelação não é só para alguns. Esta revelação, ela está aberta a todos. E a verdadeira transformação espiritual também está aberta para todos, mas requer um encontro revelador com a palavra de Deus e com o autor dessa palavra, o próprio Deus. Queridos, se ainda temos áreas da nossa vida que não conseguimos entender, nós devemos nos achegar a Ele e orar. Deus, desvenda os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da Tua palavra. Para que eu possa ver as maravilhas, as promessas que o Senhor tem sendo liberadas sobre a minha vida, em nome de Jesus.